O vídeo de hoje vai ser uma baita aula de investimentos, tá? Se você entender o que eu vou te passar aqui hoje nesse vídeo sobre investimentos, sobre como raciocinar sobre investimentos, você pode ter certeza que você já vai sair na frente de grande parte da população, tá? Eu vou usar como exemplo, né, uma notícia que saiu aqui hoje no Exame. Onde está aqui, ó. Esta varejista subiu mais de 200% na bolsa, apesar de ano difícil para o setor. Então, hoje, dia 5/12, estamos no ano de 2023 e essa varejista aqui, a famosa C&A, né? Teve essa performance aqui de valorização de suas ações que são listadas na Bolsa Brasileira, na nossa B3, né? Para exemplificar esse case aqui, né? Aliás, eu vou usar esse case aqui da C&A para exemplificar os conceitos sobre investimentos que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo, né? Principalmente dando um foco no entendimento, né? Tentar passar para você um entendimento um pouco mais aprofundado, um pouco mais real, mais sólido sobre o que é a função, né? E como é feito, como é a boa prática de utilizar valuation, né? Para se fazer investimentos, né? Valuation que é uma série de técnicas utilizadas para avaliar, para se chegar numa conclusão de quanto que vale um determinado ativo. Nesse caso aqui, seria as ações dessa varejista, né, da C&A, que tem esse ticker aqui lá na bolsa de CEAB3. Então, o valuation, ele, nesse caso aqui, é uma técnica utilizada para se chegar na conclusão de quanto que vale, quanto deveria valer essas ações lá na bolsa, tá? E apenas dando um passo atrás aqui, né, para me apresentar para você, que talvez você está assistindo esse vídeo, talvez ainda não me conheça. Se você está conhecendo o canal agora, meu nome é Lucas Cândido, eu sou sócio e assessor de investimentos, né? Sou sócio aqui na Casa Capital. Esse escritório aqui que está na minha camiseta, a logo aqui, nós somos parceiros do BTG Pactual, que também está aqui embaixo, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Hoje, nosso escritório assessora mais de R$1 bilhão em investimentos de mais de 9 mil clientes, né? Centenas de famílias aí. Nossos escritórios físicos, eles ficam mais concentrados aqui no centro-oeste, né, do país. Aqui eu fico aqui na cidade de Jataí, Goiás, por exemplo. Nós temos escritório também em Rio Verde, aqui em Goiás, em Goiânia, Anápolis, em Uberlândia também, em Minas Gerais. Essas são as nossas unidades. Nós temos mais de 60 assessores, uma equipe de 60 assessores no escritório, e nós prestamos serviços aí relacionados a finanças, né, principalmente investimentos, através da nossa equipe e através da plataforma do BTG Pactual, certo? Então, se você quiser, depois no final do vídeo, entrar em contato comigo, vou deixar meu contato aqui, meu arroba lá do Instagram, né? lucascandido.invest, para você poder entrar em contato comigo, caso você queira ser assessorado por mim, né? Especificamente aí, você pode entrar em contato comigo lá e a gente pode marcar um papo para entender melhor o seu caso. No caso aqui, do caso da C&A que eu estava mencionando, eu vou usar, né, o exemplo aqui, né, de um analista que é o Leandro. Esse cara aqui, esse cara com bigodinho engraçado aqui, que é o Leandro Varos. Ele é analista lá na Speech, né, essa gestora aqui, aliás, essa casa de research, né, que foi comprada pelo Grupo Primo. Esse aqui é um podcast, inclusive recomendo fortemente que você siga esse podcast lá no Spotify ou no YouTube, assista, acompanhe esse podcast, Os Economistas, né, que é feito pelo Leandro e pelo... Putz, me fugiu o nome dele agora, do companheiro dele aqui, mas os dois são muito bons.
E eu, especificamente, já acompanho mais tempo o Leandro, e ele é um analista que eu admiro demais o trabalho dele, além da grande capacidade de explicação, né, de didática dele, que é muito boa. Ele também é um analista, assim, muito bom, né? Ele tem uma linha de raciocínios muito claras, né? Muito racionais, e é um cara muito estudioso, né? Tem muita bagagem, apesar da pouca idade. Se eu não me engano, ele também é de 96, inclusive, que é a mesma idade que eu, né? Nós temos 27 anos, né? E é um monstro aí da análise. E ele foi um dos caras, esse vídeo aqui, que eu vou passar um trechinho dele pra gente assistir, essa fala dele aqui, do corte, né, do episódio que eles fizeram. Esse episódio foi há 6 meses atrás, foi no dia 25 de maio de 2023. Vamos olhar quanto que estava sendo negociado as ações da CIA no dia 25 de maio de 2023. Olha só, a gente pegar aqui, CIA, né, lá no dia 25 de maio de 2023. As ações estavam sendo negociadas a 4,48. Provavelmente esse aqui foi o preço de fechamento do dia. Hoje elas estão negociando a um preço de 8,55. Então 4,48. 4,48. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Opa. 4,48 para 8,55. A gente está falando de uma valorização de 4,07 sobre esses 4,48, 90% de valorização só desde a data desse podcast aqui, né? Desse corte aqui. Quando eles fizeram esse corte, o Leandro ele já recomendava lá nos relatórios, né? Ele vai falar aqui, né, que no início do ano ele tinha passado as principais empresas, na opinião dele, as principais ações para o ano, e ele tinha colocado a CIA lá como sendo uma delas. E, né, como ele vai mencionar aqui no vídeo, ele recebeu muitas respostas negativas, né, o pessoal chamando ele de louco e tal, e ele vai explicar o raciocínio dele, né. Então, nesse momento do podcast aqui, ele já tinha tido uma baita valorização, né. Ela, no começo do ano, as ações estavam negociando aqui a 2,12, né? Então já tinha dobrado de preço. E desde então, desde esse episódio aqui, esse corte, ela praticamente dobrou novamente, né? Então são os 200% aí que está aqui na notícia, aqui na plataforma da Exame, né? No site da Exame. E você vai entender agora, né? Aqui nesse corte eles estavam falando justamente sobre essa questão de valuation, né? Daquele raciocínio de o tal do mercado eficiente, né? Das ineficiências, de explorar ineficiências do mercado e tal, né? E bom, vamos ver o trechinho aqui, e aí eu vou pausando e comentando aqui depois. Acho que tá sem áudio, né? Você encontra umas discrepâncias assim entre valor, né, preço, valor justo, absurda. Tem um paradoxo nisso, que é, para o mercado ser eficiente, você precisa que haja pessoas procurando a ineficiência dele para conseguir arbitrar. Então tem alguém que está acreditando que ele é ineficiente para conseguir arbitrar. Ixi, o que aconteceu? Bom, ó, tá voltando aí. Aquilo, e isso torna ele eficiente. E aí entra aquela conversa assim, beleza, a analogia que a gente sempre fazia, né? O Warren Buffett faz essa analogia, né? Os caras falam que o mercado é eficiente, mas é como se eles estivessem passando numa rua, vissem uma nota de $100 parado no chão e falassem, pô, não vou pegar não, porque... Não deveria existir. Não deveria existir, alguém já deveria ter pegado isso, se ela estivesse ali mesmo, então não vou nem me abaixar. Às vezes você tem coisas que são claramente discrepantes, assim, que é muito difícil você justificar com um bom argumento contrário. A maior parte das vezes tem então, algum risco. Só falando um pouco então sobre o que eles estão falando aqui. Deixa eu diminuir essa tela porque está travando um pouco. Acho que assim vai ficar melhor. Então o que ele está falando aí em relação a essa questão de mercados eficientes, né, de oportunidades. Por exemplo, se a gente considerar o mercado americano de ações, né, a bolsa americana, é um mercado muito mais eficiente do que
a Bolsa Brasileira, aqui por exemplo. Isso porque existem mais agentes, né? Existem mais fundos de investimentos, é uma bolsa que as empresas são analisadas por analistas do mundo inteiro, né? Corre muito mais dinheiro lá e tudo mais. Então, as arbitragens que existem, né? As distorções entre o preço dos ativos e o valor real deles, ou a expectativa de geração de riqueza que esses ativos podem trazer, que essas empresas podem gerar e tudo mais, é muito mais arbitrado do que aqui no mercado brasileiro, por exemplo. Então, essa ineficiência teórica dos mercados, que seria algo como essas oportunidades que talvez as pessoas não estão enxergando e tudo mais, teoricamente lá no mercado americano existe menos, porque elas são mais bem exploradas, tem mais gente olhando, tem mais gente fazendo conta, talvez fazendo contas de maior qualidade, né? Então seria um mercado menos, ou seja, um mercado mais eficiente do que o mercado brasileiro, por exemplo. E aí, onde você tem um mercado mais ineficiente, ou seja, um mercado menos eficiente como o mercado brasileiro, teoricamente você tem mais oportunidades para você que busca ou ajuda profissional, por exemplo, de um assessor que vai estar olhando essas ineficiências, ou você que estuda para analisar as empresas, né, tá ali acompanhando os ativos de perto, você passa a ter nesses mercados mais ineficientes, teoricamente você tem mais oportunidades, né, você tem mais distorções que você pode explorar, né? Por exemplo, algum ativo que está desvalorizado, mas que deveria valer mais, ou que tem a questão probabilística que ele vai falar aqui no caso da CIA, que é um ótimo exemplo porque traz essa questão da evidência, né? Esse caso da CIA, ele é uma grande evidência dessa questão da ineficiência de mercado, né? Que o Leandro pôde explorar nessa ação. Ou seja, comprar ela e recomendar ela para compra quando ela estava bem mais barata, né? E aí se beneficiou, ganhou muito dinheiro com essa ação e os seus clientes também e tudo mais. Mas também, vocês vão notar, né? E eu vou comentar aqui, de como ele pensa sobre isso, né? Aquela questão probabilística da coisa, né? Um pensamento bem probabilístico da questão de quando eu estou fazendo um investimento em CIA, quando ele recomenda, né, o investimento em CIA, ele não quer dizer, né, que a empresa vai dar dinheiro, ou seja, que a empresa está descontada e que ela vai valorizar. É uma questão probabilística, né? Quando ele faz a conta, né, quando ele chega num valuation, ele vai entender que ele comprando naquele preço, ele tem muito menos downside, né? Ele tem muito menos a perder do que ele tem a ganhar. Ou seja, o upside é muito maior do que o downside. Ou seja, vamos supor que a empresa, que quando ele comprou lá, estava valendo R$2 por ação. Se desse tudo errado, vamos supor que ele perderia R$1 por ação. Ou seja, teria um prejuízo de 50% sobre o valor investido. Vamos supor que investiu lá, sei lá, R$50 mil. Se ele, no pior cenário possível, talvez ele perderia R$25 mil, por exemplo. No melhor caso, né, no caso da valorização, no caso contrário, né, aconteceria o que aconteceu, por exemplo, que a ação saiu de R$2 e foi para 8. Ou seja, ele multiplicou por 4 vezes aí, né? É isso? Não, 200, né? Então ele multiplicou ali por 4 vezes, né, no caso. Então, teve uma valorização de 200% no caso, né? Sendo que o máximo que ele poderia perder seria 50%. Então, assim, essa jogada probabilística é o que, no final das contas, é como o investidor deveria pensar, né? Porque essa é a natureza real da realidade, entende? E para o cérebro humano é muito difícil pensar dessa forma. O cérebro humano, ele não consegue entender probabilidades, tá? Ele não consegue pensar realmente de forma probabilística. A gente consegue até matematicamente fazer cálculos e tal, mas
se você não tiver uma bagagem desenvolvida, né, um músculo ali de pensar de forma probabilística bem desenvolvido, você não consegue fazer isso no dia a dia. Você acaba caindo em viés ali. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para você que quer desenvolver esse músculo probabilístico para você pensar de forma mais matemática sobre os investimentos. Estude isso aqui, ó. Aprenda a jogar poker. Estude poker. Isso aqui vai te dar esse músculo bem desenvolvido que eu falei, que é de pensar de forma probabilística. E eu vou te falar que eu conheço muita gente que joga bem poker e não consegue, e ainda não conseguiu desenvolver isso, né? Por exemplo, se a gente for pensar num jogo de, sei lá, de cara ou coroa, por exemplo, né? Que cara ou coroa, teoricamente você tem lá 50% de chance de cair cara, 50% de chance de cair coroa. Se você chegar em praticamente qualquer pessoa e jogar uma vez e der cara, por exemplo, essa pessoa automaticamente ela vai achar que na próxima que você jogar deva ter, ou seja, se cair o cara, ela acha que é mais provável que na próxima caia a coroa. Por quê? Porque 50%, então tem que dar metade, né? Tipo, se eu jogar 10 vezes, 5 tem que cair cara e 5 tem... Mas não é assim que funciona na realidade. Essa é um detalhezinho, perceba que é um detalhezinho que faz com que a pessoa não consiga entender realmente o que está acontecendo ali. No caso das ações é a mesma coisa. Não é porque você jogou uma vez a moeda que na próxima, que deu um resultado, na próxima ela deve dar o outro, porque é 50%. Não. Quando você for jogar de novo, o resultado, a probabilidade vai ser a mesma. Entende? Você consegue visualizar isso, né? Pensar isso? É muito difícil para o cérebro humano entender isso, né? No caso das ações também de investimentos de modo geral, todo investimento que você vai fazer, ele tem uma probabilidade ali implícita, né, de ter resultado negativo, de ter resultado positivo e de ter uma gama, né, um gradiente ali de resultados positivos e de resultados negativos. Só que quando você faz a diversificação, né, correta, né, você diversifica em classes de ativos que são descorrelacionados e tudo mais, você coloca a matemática do universo ali para jogar a seu favor. Porque né, você vai colocando o jogo de probabilidades ali, vai se tornando cada vez menos provável de que você tenha todos os investimentos se comportando da pior forma possível que eles poderiam se comportar em todos os cenários possíveis do universo. Entende? É como se você tivesse, ao invés de jogar uma moeda, por exemplo, vamos supor que se der cara, você morre. Se der coroa, você vive. Né? Tipo roleta russa mesmo. Se você puder distribuir esse resultado, né, para mais moedas, vai ficando mais... ou seja, se você consegue distribuir esse resultado para mais moedas, sendo que para você morrer teria que dar todas um único resultado, o mesmo resultado, se você distribui para mais moedas, vai ficando cada vez menos provável que todas caiam no mesmo resultado. Então é isso que a gente faz com uma carteira de investimentos. A gente distribui em mais moedas para que... caso aconteça e que é lei de Murphy, né? Se existe uma possibilidade de acontecer, em algum momento do tempo, se você continuar
eternamente investindo da mesma forma, aquilo vai acontecer. Aquele pior cenário possível, ele vai acontecer em algum momento. É lei de Murphy. Se é possível acontecer, um dia vai acontecer. Então, quando você distribui em mais moedas, teoricamente, ali nesse exemplo, diminui muito, né? A cada moeda descorrelacionada que você adiciona, vai ficando cada vez menos provável que todas as moedas deem o mesmo resultado, o resultado negativo, no caso, ao mesmo tempo, né? Na mesma jogada, vamos dizer assim. Então é isso que a gente faz com os investimentos. A gente se posiciona de forma que a gente entende que sempre existe aquela possibilidade de dar o mais errado possível, né? Que geralmente ações, a gente está falando aí de, no caso de uma empresa específica, o pior cenário possível é basicamente ela ir a zero, né? Ela quebrar e tal. Na bolsa a gente não fica com as dívidas da empresa, esse tipo de coisa assim, né? Pessoa física e tal. Então, o pior cenário possível é você comprar uma ação lá, por exemplo, sei lá, pagou R$10 por ação e essa empresa essa ação passa a valer zero. Ou seja, uma perda de 100%. Então, esse seria o pior cenário possível sem considerar a alavancagem, né? Sem você estar alavancando, né? Só comprando a ação ali. Nesse caso, o pior cenário possível ele já é conhecido. Então, qualquer empresa que você comprar, você sabe que ela tem esse cenário, mesmo que alguma seja mais provável do que outras, né? Uma empresa, talvez uma startup pequena e tal, que tem um negócio arriscado, muita concorrência, etc., o risco dela quebrar, dela ir a zero, é muito maior do que uma empresa, talvez uma estatal aí de não monopólio, etc. Então, tem empresas que vão ter uma probabilidade maior de ter o pior cenário possível, outras menor, mas todas elas têm. E você precisa entender que isso é real, tá? Isso é real. Quando você compra Petrobras, quando você pega lá seus, 10% de tudo que você acumulou na sua vida, R$100 mil, você compra em Petrobras, você tem que entender que existe a probabilidade dela ir a zero. Ela existe. É pouco provável? É pouco provável, mas ela existe. Então você tem que estar ciente, né? E se acontecer, você não pode ficar grilado, você não pode ficar... Quer dizer, você vai ficar puto, né? Não tem como não ficar, mas você assumiu essa probabilidade. Quando você fez a compra das ações, você assumiu aquela probabilidade, né? Que existe aquela probabilidade, você assumiu aquele risco dela ir a zero. Assim como qualquer outra coisa na vida, né? Se você compra um carro, você está assumindo a probabilidade que você vai bater no outro dia. Assim, tudo é assim. Tudo funciona dessa forma. E aí, o investidor que tem essa capacidade de raciocinar dessa forma, de não cair nos vieses que tiram a gente desse raciocínio claro e racional, né, e pragmático, a pessoa que consegue não sair desse caminho racional, ela tem uma vantagem. Ela consegue, por exemplo, enxergar o case aqui de C&A antes do mercado, de modo geral, comprar as ações quando estava todo mundo achando que era loucura e ganhar 200% em uma ação. Só que só tem capacidade de fazer isso quem pensa probabilisticamente. E é lógico que ele também, né, no caso o Leandro, ele não vai pegar, não vai dar um tiro que ele corra o risco de ruína também, né? Ele não vai pegar 50% do patrimônio dele ou indicar 50% da carteira recomendada lá para os clientes de C&A, por exemplo, sabendo que existe essa... Porque ele sabe justamente que existe essa probabilidade de dar errado. Só que o upside ele é tão grande em relação se der certo, né? É tão grande o upside que compensa ele tomar esse risco. Mesmo se ele tomar o fumo ali, né? Mesmo se acontecer o pior cenário possível, ele ainda está tranquilo. Ele tem a clareza mental de que ele fez a coisa certa. E é isso que diferencia os grandes investidores, né, os bons investidores da média, né, do resto da população que acha que sabe investir, mas não sabe porra nenhuma.
né? Basicamente é isso, né? Então, vamos ver ele falando aqui sobre o case da CIA, que vai ficar bem claro isso que eu acabei de falar para vocês. Risco envolvido, mas às vezes o risco é assimétrico também. Dá um exemplo que a gente falou lá no início do ano, aquele vídeo que a gente gravou no dia 4 de janeiro, que eu falei as 3 melhores ações para 2023. Lembra até o data, cara. Eu lembro porque a gente gravou um pouco antes, saiu dia 4 de janeiro certinho, assim, eu já sabia que ia sair. Mas assim, a gente falou de 3 empresas, né? E quando eu falei de CIA, todo mundo falou assim, cara, você é maluco, você é insano, varejo no Brasil vai quebrar. O brasileiro médio, assim, ele gosta muito desses dogmatismos, né? Essas receitas de bolo, você não precisa pensar 2 vezes. Empresa de varejo vai quebrar, ponto, acabou. Não vamos mais tocar nesse assunto. Subindo 50% no mês, CIA. E aqui, bom, eu não sei se nessa época o Barsi já tinha dado aquela entrevista, né? Mas o Barsi é um cara sagrado aí, né? Ninguém pode falar contra o Barsi porque aí tá errado já. Só porque o Barsi tem 4 bilhões de reais lá na bolsa, né? E isso é uma coisa que, inclusive, eles comentaram num dos últimos episódios, né? Essa questão desses caras mais velhos, assim, de mercado. Gente, o Barsi é um cara bem sucedido porque ele é velho, basicamente, né? Esse é o grande fator, né? Não quer dizer que ele é um grande investidor do ponto de vista racional, do ponto de vista de conhecimento de mercado. É lógico que esses filtros que ele tem, por exemplo, o Barsi, uma fala que ficou famosa dele recentemente foi ele falando que toda empresa de varejo vai quebrar em algum momento, né? E por isso, né, as pessoas... Ele, por exemplo, não investe em varejo. Então ele tem esse filtro que tira ele de uma série de roubadas, né? Só que também tira ele da possibilidade de ter um ótimo investimento como esse que foi CIA durante esse ano. Perceba? Então, assim, para ele funciona, tipo... porque ele teve tempo. O Barsi é um cara que, assim... Ele não gasta nem pra comer pão de queijo, entendeu? Se ele pode comprar 4 pão de queijo porque ele vai comprar 4, ele não compra 5 pão de queijo, você entendeu? Ele é esse cara. Então, assim, ele juntou dinheiro, poupou de forma extremamente agressiva durante toda a vida dele. Não é realidade da grande maioria das pessoas que se importam em ter um padrão de vida maior e tal. Ele é um cara que não importa ele não gasta com nada, se possível. A maioria das pessoas não é assim. Então ele foi um cara que poupou demais e ele teve tempo, ele tá velho, né? A maioria das pessoas não quer, assim, se a gente pode, né, otimizar os resultados, se a gente pode ter mais resultados em menos tempo, né, é melhor. Então, perceba que esse tipo de preconceito, esses filtros simplificados, eles funcionam, né? Eles tiram as pessoas de roubadas, por exemplo, de investir em alguma ação de varejo, como Americanas, por exemplo, né? Só que também tira a possibilidade de você ter investimentos racionais, né? Que dão bons resultados também. E que, se feitos da forma correta, fazendo a gestão de risco correta, né? Não tomando um oversize, ele não alocando mais do que o que é aconselhável, o que é adequado para cada perfil, para cada carteira, você tem a possibilidade de otimizar os resultados dos seus investimentos ao longo do tempo. E lembre-se, né, os resultados de investimentos, de acumulação patrimonial, são exponenciais. Então, se você, ao longo de 10, 20 anos, você adiciona 1% de média de rentabilidade anual, ou, sei lá, 2%, já é muita coisa, faz uma grande diferença. Às vezes a gente está falando da diferença de ter um patrimônio de 10 milhões de reais de 20 milhões de reais, assim, faz muita diferença no longo prazo, né? E quando a gente fala de 30, 50 anos, aí é muito mais ainda, né? Então, vale muito mais a pena se você, além da questão de entender a realidade, de ser racional, né, de entender aquilo que você está fazendo, mas também você vai fazer diferença no seu bolso se você conseguir fugir dessas binariedades simplificadas da realidade, né? Você vai ter a possibilidade de fazer bons investimentos e também você vai entender melhor aquilo que você está fazendo, tendo mais segurança, tendo mais confiança nos investimentos que você está fazendo, né? Se você for olhar no ano, deu quase 100% já. Você não deu um pouco mais. E aí, qual era o lance específico de CIA? CIA era um case muito dual pra mim. Ou ela ia quebrar, ou ela deveria valer 3, 4 vezes mais.
E aí, cara, pra mim a assimetria é muito clara. Ou vou perder 100% ou eu vou ganhar 300%, 400%. Me parece um ótimo jogo. E eu não acreditava que a chance da CIA quebrar era grande. Eu acreditava que era mínima, ínfima. E que provavelmente ela continuaria existindo. Assim, não vi um risco tão grande, porque a marca é muito forte, principalmente. Eles conseguiriam fazer uma captação. Tem a família que é controladora que poderia injetar dinheiro. Tem negócio ao redor do mundo. Não tem essa necessidade de liquidez tão grande. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, aconteceu num prazo curto. Foi legal, porque mostra mais eficiência. Poderia ter acontecido em 2, 3 anos. Mas como estava nessa virada de ciclo de juros também, fica bem claro. E tem esses pontos de ineficiência, realmente. Assim, a CIA é muito pouco acompanhada aqui no Brasil. Quase ninguém olha a CIA. Não conheço nenhum fundo muito grande que tenha CIA na carteira. E aí abre essas discrepâncias para você, de fato, fazer conta e ver até onde a história é ruim assim. Muita gente acha que você só pode comprar empresas que são boas. Eu gosto do Howard Marks porque ele fala exatamente isso. Que não é exatamente assim. Toda história ruim tem um preço, toda história boa tem um preço. Perfeito. Não é porque a empresa é boa que ela vale infinito, não é porque a empresa é ruim que ela vale zero. Então, o nosso trabalho é justamente encontrar quanto que ela vale. Quanto que essa história ruim vale, quanto que essa história boa vale. E fugir das histórias muito boas que estão valendo muito mais do que deveriam também. Bom, preciso falar mais alguma coisa? Perfeito, né? Basicamente, comprou CIA porque sabia que o downside máximo provável era perder 100% e o upside, claramente ali, num cenário favorável, sabendo que é uma empresa que tem pouca cobertura dos analistas, de fundos, etc., teria a possibilidade de se valorizar 200%, 300%, como ele falou, e que já aconteceu os 200% durante esse ano. Então, é isso. Se você quiser seguir a irracionalidade, assim, a simplificação da realidade do Barça, por exemplo, ok, não está errado, né? Talvez no seu caso, que seja uma pessoa que não acompanha os investimentos de forma mais próxima e não tem ajuda profissional, beleza, talvez vai ser até melhor para você. E eu entendo isso. É igual uma pessoa que, por exemplo, vai entrar, vai ser atendido por um nutricionista para fazer dieta. Se a pessoa é uma pessoa que tem muita dificuldade para seguir uma dieta, talvez é melhor, ao invés de você ir direto para uma dieta super bem feita, você só tirar um pouco de coisas, talvez vai ter um resultado melhor, porque é melhor o feito do que é melhor fazer um pouco do que não fazer nada, né? Então nos investimentos também é assim, é melhor às vezes você seguir uma estratégia simples, só que você segue, do que você aprofundar se não for seguir. Agora, se você é uma pessoa que quer otimizar, que sabe a diferença que no longo prazo faz você adicionar 1%, 2% ali de retorno até 3%, que é o histórico que normalmente a gente consegue em assessorias de investimento, por exemplo, como a nossa, que isso tem estudos demonstrando isso, né, de várias instituições, você que sabe a diferença que no longo prazo isso faz, você pode contar com a ajuda profissional ou você buscar conhecimento, né? Acompanhar podcasts como esse, estudar os livros que eu falei, desenvolver o raciocínio estudando poker, igual eu falei, por exemplo, e aí você vai conseguir fazer isso de uma forma sólida, né? Então, fica a seu critério qual o caminho que você quer seguir. Um abraço e até o próximo vídeo.